fazer o bem, acho que todo mundo quer fazer, Sim. mas você está falando de transformação, né? Um bem que transforma, não um bem que gera paternalismo ou dependência. É uma diferença grande ali, né? Total, é diametral. Né? Então eu estou falando de um meio de transformação. Você tirar a pessoa, não você tirar, mas você criar condições da pessoa sair da situação que ela está e virar um protagonista da história dela. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios, mas, sobretudo, através dos negócios. A Rede Tela, essa casa que recebe o podcast, que está conectando empresários ao redor do Brasil e já ao redor do mundo, justamente para falar sobre mordomia, sobre aquilo que Deus te confiou, o que você está fazendo. Lembra da parábola dos talentos? Pois é, então segue aqui a provocação barra exortação aí, para que nós juntos possamos entender tudo aquilo que Deus tem nos confiado e o que temos feito disso. Da parte de Deus, há sempre a abundante graça, mas sabemos que é um desafio empreender, não é? Então, nosso objetivo aqui é contar histórias inspiradoras, discutir aqui alguns cases de sucesso, de fracasso também, né? O episódio de hoje tem um personagem bem interessante, que também tem ali um testemunho que contribui para esta compreensão. Afinal de contas, somos humanos, erramos, e aqui então temos um ambiente aberto e que você possa aproveitar, desfrutar de toda essa boa conversa que certamente teremos para, sobretudo, aplicar no seu negócio. Podcast normalmente a gente ouve, acha legal, às vezes encaminha, mas esse podcast aqui a gente está fazendo com muito carinho para que tudo que nós dissermos de alguma forma impacte o teu negócio. Combinado? Vamos nessa? Deixa eu te pedir mais sabendo que você é generoso, né? E a Bíblia também tem uma promessa sobre isso, generoso prosperará. Então, aproveitar a sua generosidade, pedir para você se inscrever no canal, é importante para impulsionar, né? O algoritmo gosta disso, curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo, amiga, empresário, empresária que precisa ouvir a história do Zé da Água. Bem-vindo, Zé. Tudo bom, querido? Prazer estar aqui de novo. Prazer, bem-vindo de volta. É verdade. Então, deixa eu contar aqui rapidamente a história do Zé. Zé esteve aqui com a gente ano passado, uma história muito inspiradora, deu bastante interação no direct ali. Você sabe, Zé, que teve inclusive um testemunho, né, de um empresário que chegou para mim e disse o seguinte: olha, o que aquele rapaz do podcast essa semana falou foi resposta de Deus. Eu ouvi Deus falando comigo que o problema dele era meu. Cara, isso é incrível, né? Muito legal. Nossa, isso, né? Muito bom ouvir isso. Então, estamos aí minimamente cumprindo a nossa missão. Mas, então, se você já viu a história do Zé da Água, ele tem uma história nova agora. Então, o Zé da Água está lançando, já vou fazer aqui realmente uma introdução, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Zé está lançando o livro Aprenda a Fazer o Bem. Eu brinquei com ele mais cedo, né? E faltou aqui, uma brincadeira, óbvio, né? Faltou a vírgula assim: aprenda a fazer o bem, bem feito. Porque aqui tem o trocadilho, né? O Zé tá liderando aí o fundador do Novo Sertão, né? Isso. E que se apresenta como um negócio de impacto social. Isso. Mas com visão de sustentabilidade. Então, só para você entender que o nosso papo hoje é sobre negócio de impacto. O que você pode aprender aqui? Boas práticas que o Zé tem utilizado, né? Sim. Eu, particularmente, acredito que você também pode fazer o bem, ter um braço aí no seu negócio de abençoar os funcionários ou outras pessoas. Então, eu tenho certeza que você vai aproveitar. E também acho que tem uma masterclass aí para quem está nesse mundo desafiador de terceiro setor, 2,5, negócio de impacto, ESG, B4T, né? Tem vários nomes, mas querendo de alguma forma intencional ajudar o próximo, mas tem que parar de pé.
né? Então, acho que temos aí uma dupla missão de contar um pouco da história do livro, mas também ajudar aí quem quer fazer o bem. É verdade. E muitas pessoas não sabem nem como, né, Zé? Você sabe que eu me lembrei agora de uma pesquisa ou na verdade uma entrevista, melhor dizendo, na Veja, isso há muitos anos atrás, né? Hoje nem sei se existe. O impresso ali. Mas a entrevista era interessante, que era enfim, um empresário. Tá. E na época a história é que ele vendeu a empresa para um grupo de fora e ficou com muito dinheiro e ele queria ajudar as pessoas, né? Queria devolver para a sociedade, né? E aí ele chegou à conclusão que ele não conseguia encontrar, eu estou falando de 15 anos atrás, tá bom? Bastante tempo. E aí a gente vai entender o que mudou de lá para cá. A ideia é fazer esse gancho aí. E aí ele falou que ele não conseguiu na época, ou as ONGs, né? Hoje mudou um pouco o nome, você vai falar um pouquinho melhor, né? Com mais propriedade. Sim. Mas na época ele usava o termo ONG, que as ONGs que ele encontrou não tinham compliance, né? Não eram sérios, não tinham transparente. E ele não conseguiu doar, rapaz, milhões, ele queria doar milhões. E aí a conclusão que ele chegou, como ele estava com tempo, ele resolveu abrir uma ONG para ajudar outras ONGs. Que legal, que legal. Então, né, não me lembro o nome da pessoa, tomara que tenha dado certo, mas vamos voltar aqui para entender um pouquinho quem é o Zé da Água, né? Então, aqueles que já assistiram já sabem um pedaço da história, mas quem está chegando agora... Boa. Por que Zé da Água, né? E ele gosta demais, né? Já virou o nome, né? Tá no livro, né? Zé da Água. Já não é mais nem o... José Carlos, Zé da Água. Mas conta um pouquinho quem é o Zé da Água. Boa, eu estou há pouco mais de 14 anos no sertão, né? Eu sou natural de São Paulo, mas estou há pouco mais de 14 anos no sertão. Fui para lá para um trabalho missionário na época, conheci a realidade da região e entendi que a gente tinha um chamado ali para trazer transformação, né? Desde o início, o que me chocou muito foi ver que a maioria dos trabalhos do sertão eram assistencialistas, né? De levar algum insumo básico e pouquíssimas coisas para mudar a estrutura local. Então, o Novo Sertão nasce com essa premissa de gerar transformação. Então, hoje a gente não tem nenhum trabalho de assistencialismo. Não estou falando que é errado, mas a gente percebe que a longo prazo ele não muda a realidade. E essa questão de negócio social, negócio de impacto, foi fundamental porque ninguém sai da pobreza se ela não tiver uma renda, né? E aí o Novo Sertão nasce também com essa ideia de ajudar o pessoal a gerar renda de forma sustentável, tanto para a organização se manter como para as pessoas. E o Zé da Água nasceu, eu não nasci com esse nome, né? Não foi seu pai? Não foi, na certidão não tem lá. E também seria meio prepotência minha, me autobatizar Zé da Água, seria meio estranho, né? Sim. Nasceu porque essas cidades do interior, eu moro numa cidade chamada Betânia do Piauí, uma cidade pequena de 6 mil habitantes. Eu acho que essa rua aqui deve ter mais gente que a minha cidade inteira. Para quem não sabe, a gente está aqui na Faria Lima, né? Então, com certeza tem. Eu acho que menos de 1 quilômetro deve ter mais gente do que na minha cidade inteira. E essas cidades interiores dizem que tem os padroeiros da cidade, né? E lá em Betânia é o São José. Então, os 10 homens da cidade, 8 se chamam José, um é Antônio, outro é Francisco, né? E aí, para não virar confusão, eles colocam apelidos nas pessoas que têm a ver com o que ela faz. Então, tem o Zé do rádio, tem o Zé Sabido, por aí vai. Como a gente chegou lá levando água, e meu nome é José, um dia eles levantaram e falaram para mim assim, agora você é o Zé da Água. Eu achei que ia ficar lá, ninguém ia lembrar mais, mas eles começaram a me chamar muito disso. Eu achei bacana, o pessoal começou a vir, ver, achei legal. Aí eu peguei algo que já era meu lá, né? E comecei a me apresentar, prazer, Zé da Água. Virou. Boa. E foi boa. E eu gosto muito, o Zé da Água no sertão tem tudo a ver, né? E aí, quando ficou legal, e a gente tem usado esse nome aí, que foi eles que deram pra gente. Ô Zé, mas me dá um pouquinho de contexto, né? Para a nossa audiência entender. Quando você chegou ali, me lembro que você disse que foi lá para fazer uma obra missionária, que a gente chama, mas não conseguiu voltar, né? O coração ficou preso lá. Foi. Mas ali naquele primeiro momento você tinha ainda vamos chamar de uma visão assistencialista. Sim. Né? Mas, ou usando a expressão, né, mais comum, né? Você foi levar o peixe.
E depois que levou o peixe, que é importante, Sim, sim. porque não dá para você educar com a pessoa. Com Não, fome, né? Vou te ensinar uma profissão, a pessoa está com fome. Né? Então você deu o peixe no primeiro momento, mas também ensinou a pescar. Mas como que era o cenário ali? Conta um pouquinho do contexto ali do cenário. E são quase 15 anos, é isso? Quase 15 anos, isso. Como é que está hoje? Só para a gente entender exatamente o impacto que isso causou. Um lugar meio complexo, porque ele é meio estigmatizado, né? Tem muitas pessoas que acham que o sertanejo é preguiçoso, porque ele se beneficia de programas sociais, e isso não é verdade. Claro que pode ter alguns casos ali, mas na maior parte eles são muito trabalhadores, né? Mas é uma região muito rural ainda, né? E a gente chega lá, nessa cidade de Betânia do Piauí, uma cidade que não tem água encanada. Uau! A cidade inteira. Todo mundo, inclusive eu, precisa de caminhão-pipa, ligar para o caminhão-pipa para levar Isso lá. até hoje é assim. Até hoje é assim. Uma questão de logística mesmo. E falta de interesse mesmo do poder público de resolver as situações, porque é um lugar afastado ali, né? A gente fala que só vai lá quem tem negócio, ninguém vai lá, tipo, porque quer, assim, né? Tanto que quando eu cheguei lá, os primeiros meses, até anos, as pessoas me perguntavam assim: o que você fez de errado em São Paulo? Por quê? Não, você vim pra cá. Eu achava estranho, como alguém está perguntando isso, cara? Não tem nenhuma vocação turística, por exemplo? Não, atualmente não, pode ser que em algum momento tenha. Mas teve uma coisa lá que aconteceu legal, falando em negócio, que foi transformador, que eu vou falar em breve. Mas, então, para você ter uma ideia, a região do Sertão no Brasil é uma região grande, né? Pega todo o Nordeste, pega um pouco ali de Minas também. É uma região semiárida, que a gente chama, e região semiárida tem na África, tem na Ásia, tem vários lugares. Mas o Sertão é a região semiárida mais populosa do mundo. Uau. Não tem nenhuma região semiárida com tanta gente morando como no Sertão. Mas é uma região densamente, muito espalhada, né? Então você tem comunidade com 100 pessoas, aí você anda quilômetros, tem outro mais com 100, diferente de grandes centros que todo mundo... Então é difícil você trabalhar com um lugar que é muito longe de tudo. Né? Sim. E ainda mais para você trabalhar com questões sociais, questões de impacto, e é um lugar com uma estrutura muito precária. Não tem água, não tem estrada, não tem energia boa. Como que você cria um negócio num lugar desse? Desafio. É desafiador, né? Só Deus mandando alguém, né? Então é muito mais fácil chegar lá com um caminhão de cesta básica, entregar tudo lá e tirar uma foto e falar, eu fiz minha parte, do que você estar lá e quebrar a cabeça com eles para entender o que dá certo. Foi isso que a gente fez. Eu decidi morar lá para entender como eles vivem, entender o que dá certo lá. Tem várias potencialidades. Por exemplo, a gente está trabalhando com apicultura hoje. Piauí é o segundo maior produtor de mel do Brasil. Ele exporta para a Europa, por exemplo. E de onde veio o mel do Piauí? Do Sertão. Eu almocei hoje com um amigo, ele é chinês. Ele disse que a China está comprando própolis de quem quiser vender. Mas parece que existe uma limitação de produção aí. É mais difícil, mas para você ter uma ideia, o que acontece com a questão do mel, por exemplo. Produzem, mas eles não conseguem se organizar para serem os exportadores. Ok. E veio uma empresa, compra barato, vende caro, e o cara... Então você vê que tem potencialidades, mas ninguém trabalha de forma honesta, cristã, com princípio, e o cara continua na mesma situação e alguém está ganhando muito dinheiro em relação a isso. Sim. Então a nossa ideia justamente é isso, é mostrar as potencialidades e ver como avançar junto com eles, né? E hoje, qual que é a realidade dos 15 anos atrás você chegou? Hoje era literalmente mato alto, né? O que aconteceu... Eu me lembro que você citou, né, para ajudar a lembrar aí, que o primeiro ar-condicionado que eles viram foi lá Isso. Mas conta um pouquinho o que aconteceu hoje, né? Eu imagino que a escassez é muito grande, mas hoje qual o impacto que o Novo Sertão tem realizado lá? Edu, eu acho que, pensando no passado, quando a gente começou, a gente não tinha estrutura, mas também não tinha referências de nada. Ninguém nunca tinha feito nada, né? Então, hoje, nem você, né? Nem a gente também, né? Bateu muito na cabeça. Mas pra você ter uma ideia, só um exemplo. Acho que umas 2, 3 semanas atrás, o nosso pessoal da cultura, a gente tem um projeto cultural com dança e tal, foi para Petrolina, que é uma cidade de polo grande, para um festival de dança, do balé, e elas ficaram em segundo lugar nesse festival, que pegou gente de várias cidades. Isso há 10 anos atrás era impensável. Você pegar meninas da cidade que iam competir num lugar de alta performance e ia ficar em segundo lugar. Então a gente viu que se criou várias
portas de oportunidades, seja na educação, na cultura, geração de renda, esporte, que era coisas que há 14 anos atrás era impensável, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um trabalho com música que é com uma banda sinfônica, o governador do estado vai na região, chama a gente para fazer apresentação cultural, mostrando que as pessoas têm talento. E acho que para a gente isso é importante, essa virada de chave, da pessoal ver possibilidades que antes não existia, né? Uma coisa que aconteceu na região hoje, a nossa região lá, ela é uma grande produtora de energia eólica, grandes empresas tendo lá. E isso também abriu portas de emprego, de financiamento em questões sociais que antes a gente não tinha. Mas como você está falando da história desse rapaz da ONG, o que aconteceu? A empresa chegou lá, uma planta eólica gigantesca, tinha que ter algum trabalho social. No começo, eles contratavam gente de São Paulo para ir para lá fazer ação social. Hoje o Novo Sertão já está fazendo isso. Então a gente vê isso, criando oportunidades. Estruturalmente, a água não chegou ainda, mas outras coisas começaram a chegar, as estradas melhoraram um pouco e tal. Mas a gente vê, principalmente, que eu acho que é o principal, mudança de mentalidade. Isso a gente vê, isso a gente vê acontecendo. Tanto que a gente tem uma equipe lá hoje de 20 colaboradores, 18 são da cidade, que foram alunos e hoje trabalham na organização, né? Então a gente vê que eles hoje são os atores de transformação da região. Muito bom. E vamos dar aqui, então, o devido destaque, né? Se a produção depois puder dar um close aí. Zé da Água, aprenda a fazer o bem. Princípios para quem decidiu mudar o mundo. Deixa eu só fazer uma rápida apresentação. Tá. E para chamar a atenção, né? Tá. Certamente é um livro, eu quero entender se ele é biográfico, né? Que tipo de história que conta. Tá. Então já fica aí a pergunta. Mas, de novo, né? Vou voltar à história do irmão lá da revista Veja. Tá. Eu imagino que você que está nos assistindo ou nos ouvindo já desejou fazer o bem e não conseguiu. Bom, primeiro porque desejar fazer o bem está dentro de você e o nome disso chama-se Espírito Santo. Amém, amém, amém. Né? Mas às vezes é difícil mesmo, né, Zé? Falta recurso, repertório. E às vezes só o dinheiro não resolve. Isso. Né? Precisa ter ali conhecimento. Então, o porquê do livro? Vamos começar por esta pergunta. Edu, a gente começou do zero lá, né? A gente não tinha nada, exatamente nada. Assim. Conta bancária zerada, experiência também zero. Muita vontade, mas pouca experiência. Eu abri a ONG, junto com outros amigos, com essa ideia de que vamos abrir, as pessoas vão ver e vão ajudar. Passou 4 anos e a gente não tinha feito nada. Uau! E sabe o que eu queria fazer? Eu queria parar. Voltar para São Paulo. Eu até continuaria no sertão, mas como algo só missionário da igreja. Eu pensei, cara, negócio de ONG não está dando certo, 4 anos. Frustrado. A palavra é essa. E em Gálatas 6,9, que é um versículo que a gente usa aqui, diz, né? Não cansem de fazer o bem. Sim. Por que ele fala não canse? Porque você pode cansar. Sem dúvida. E eu estava assim. Essa é a possibilidade. E eu estava assim. E eu pensei em desistir, que foi o que a gente falou lá no outro encontro nosso, que aí quando eu fui orar, Deus falou, cara, o problema é você. E aí virou uma chave, a gente começou a fazer outras coisas. E o livro nasce dessa ideia de como você começa do zero, sem experiência e sem recurso, mas se você tem os princípios certos e dá os passos certos, você começa a ter impacto para escalonar aquilo que você começou. Não é um livro biográfico. Por que não é biográfico? Lógico que tem um pouco da nossa história, claro. Mas o que eu pensei... Um exemplo, né? A gente fez 10 anos agora, em 2025. E com 10 anos a gente teve a alegria de inaugurar a nossa sede própria. Uau, Edu, bacana. A gente começa com um sonho, foi 2 anos de construção. Quando a gente foi, e vai fazendo, então, quando a gente terminou a sede, eu fui fazer lá fechar as contas, cara, a gente investiu R$1 milhão. Uau, expressivo, né? Dentro do sertão, do sertão, se investir num prédio, como você falou, é o único salão climatizado da cidade. Né? E aí as pessoas começaram a perguntar, mas como é que vocês fizeram isso? Não só o salão em si, mas a estrutura, né? A gente empaca lá mais de 500 pessoas semanalmente, ali, mais de 10 mil pessoas por ano e tal. E eu percebi, cara, a gente precisa ter uma maneira de comunicar isso de uma forma legal, que as pessoas não precisam vir aqui, porque é difícil e tal. E aí foi por isso que a ideia de nascer o livro. Por que não é biográfico? Porque se fosse só a nossa história, ia ficar um recorte muito específico de quem quisesse conhecer o Novo Sertão. Então, não é.
A gente usa a história como uma inspiração, mas cada capítulo tem princípios práticos para quem quer fazer o bem, começando do zero. Deixa eu só voltar atrás aqui e jogar um pouco mais de luz sobre esse ponto que é importante. Né? No episódio passado, como ele reproduziu aqui, ele entendeu que o problema era ele, né? E aí, para, de novo, repercutir, o problema era seu no sentido de que você não estava preparado. Isso. Não que você não tivesse o coração lá, que você tivesse dúvidas, que você tivesse crise na fé, que Deus pode fazer, nada disso. Nada. Porque existe, Zé, aliás é uma pergunta, né? Eu acho que existe uma camada do fazer o bem, sei que eu posso colocar assim, que ela é sob certo aspecto romântico. Ah, sim. Faz sentido isso? Não, total. Mas o que gera resultado, ele desce para uma camada técnica, estrutural, de metodologia. Eu acho que você, no final do dia, deve ter, ao longo desses anos todos, acabado criando uma metodologia, sim, não? Sim. E como você falou, essa questão romântica, né, do fazer o bem, acho que todo mundo quer fazer, Sim. mas você está falando de transformação, né? Um bem que transforma, não um bem que gera paternalismo ou dependência. É uma diferença grande ali, né? Total, é diametral. Né? Então eu estou falando de um meio de transformação. Você tirar a pessoa, não você tirar, mas você criar condições da pessoa sair da situação que ela está e virar um protagonista da história dela. É isso que a gente está falando. Então, para isso, no meu caso, eu não tinha condição e acho que a pior situação é o que eu fazia na época. Você culpa os outros. Vai falar, a culpa é da empresa que não quer me ajudar, é do cara que não quer vir ser voluntário. E aí você não vê a realidade que, no caso, né, era eu que não estava me preparando. Aí, eu acho que eu até falo no livro isso, o que eu vejo hoje, depois de 10 anos? E eu estava falando em alguns lugares que eu passei. Olhando para trás, eu agradeço a Deus por não ter recebido ajuda naquela época. Porque eu não tinha condição de receber. Estrutura. E Provérbios 20, 21 diz, a herança recebida no tempo errado, previamente, ela vira maldição. Vira destruição. Tem um versículo que fala destruição. Tem uma frase do Miles Monroe, a despeito de qualquer polêmica, que eu acho muito boa. Ela diz que recurso tem a ver com mentalidade de governo. Ah, sim, total. Né? E que se você não estiver preparado, você vai desperdiçar. E aí ele busca a trabalhar essa consciência, né, de que você tem que ter ali uma visão. Hoje se fala de governança, né, mas no final do dia é a mentalidade. Para enxergar como fazer. Né? Isso, então você tem um desejo, você tem uma palavra de Deus, mas você não sabe como fazer. Né? E como é que você resolveu isso? Porque desculpa te interromper, pode ser que alguém esteja assim, mas como é que resolve isso? Porque talvez tenha alguém nessa fotografia, né, querendo fazer o bem, pensando em desistir, verdade. Não sabe como sair, né, da situação. Isso é bacana, Flávio, porque assim, Deus me deu essa palavra clara, né, e eu entendi. Só que aí você vai pensar, como que você começa a fazer o direito? Né? Fazer o bem feito. Você vai, sei lá, fazer um curso, não sei o que é. Tem no Sebrae? Lógico que vai entrar nessa parte, mas pelo menos no meu caso, e uma coisa que eu vejo na maioria dos casos, é que ninguém tropeça numa montanha. Você tropeça em pequenas pedrinhas até você estar no chão caído. Sem dúvida, boa analogia. Não é? E no meu caso, eu até tenho falado isso, o que Deus me mostrou no começo? Cara, eu fazia toda a organização naquela época numa mesinha velha no quarto da minha casa, uma mesinha bamba. A primeira coisa que Deus falou para mim, tira essa mesa daí, arruma um lugar e cria rotina. Isso não gasta dinheiro, isso você não precisa fazer um curso, você precisa se programar e ser intencional. Mente organizada também, né? A maioria que eu falo, quem está começando, eu pergunto assim, qual que é a sua rotina na organização? Não tem. Trabalha por demanda, né? Aparece um negócio aqui, eu faço. Aparece um negócio aqui. Era eu, por 4 anos assim. Quando eu sentei e falei assim, agora eu estou aqui das 8 a meio-dia para pensar nisso, cara, isso foi o começo da transformação. Combina com o texto que diz, estabelece os planos, submete ao Senhor. Isso. Né? Tem uma moda aí, Zé, eu já ouvi essa expressão algumas vezes, né? Deus me deu um download. É claro, né, a bíblica, que Deus pode te dar sonhos, visões, né?
mas acho que tem muito da nossa parte. Né? Total, Eu aprendi, quando me converti, que Deus só vai fazer a parte dele quando nós fizermos a nossa. E normalmente a parte dele a gente não consegue fazer porque está no campo do sobrenatural. Isso. Daquilo que é o de repente, que é o extraordinário. Né? É verdade. Então, para mim, isso foi o começo da transformação. Me organizar, criar rotina, ser intencional. E eu tenho falado, por mim, eu tenho passado. Quando você mira só o recurso, se você um dia chegar lá, pegar um recurso, aquilo não vai resolver o seu problema, porque o recurso você precisa de ele recorrente. Você não precisa de uma vez só. Quando você mira os processos, o recurso é consequência. E ele começa a vir de forma recorrente. Então não vira uma coisa esporádica, vira uma coisa recorrente. Aí isso muda. Deus é um Deus, aí a parte como pai, né? A função pai. Eu digo para meus filhos sempre, e eles são organizados, né? Mas incutir, a Bíblia diz incutir na cabeça da criança, né? Eu digo sempre para ele o seguinte: Deus é um Deus, é um cara organizado. Não faz sentido isso? Total. Deus é um cara organizado, Intencional. Então, seja organizado, porque não haverá prosperidade na bagunça. Mas nisso que você está falando, eu acho que né? na questão do livro, eu acho que é até maior, porque quando você fala que vai fazer o bem, tem aquela coisa de fazer puro emocionalmente, né? Vou fazer e aí é a camada do romantismo lá. Aí fica nesse ambiente do coração só, né? Do espiritual. Então é o que eu estou sentindo, tal. E claro que envolve isso, mas se ficar só nisso, ele cansa, ele vai cansar. Hands-on, tem que fazer. A gente está falando desse ponto aí, né, do não romantismo, né, ou da idealização, romantização, enfim. Isso. Eu tive a oportunidade recentemente de aconselhar um empresário, um jovem, ele é empresário pela fé, né, profetizando aqui sobre a vida dele. Amém. E ele me pediu um conselho, ele falou assim, cara, eu não aguento mais trabalhar de empregado, eu ainda que dê errado, eu preciso empreender, mas eu não sei como começar. Eu falei, olha, eu te conheço há 15 anos, pelo menos, e eu ouço esse seu desejo há pelo menos 15 anos. Pergunta, até hoje, você escreveu algo? Tem uma direção? Tem um rascunho tem um business, não estou nem falando business plan, tem alguma coisa para você apresentar diante de Deus em oração? Porque senão, né, Moisés, agora Deus vai aparecer, escreve aí o plano. Então, para dizer que eu não acredito nessa história de download do céu, acredito em inspiração divina, acredito em favor do Senhor, acredito em portas abertas, boas conexões, acredito em várias coisas. Boa. Mas essa coisa que Deus vai... tudo. Você está lá dormindo e Deus vai dar e vai acontecer... parece coisa de preguiçoso, né? Então, se você tem um download do céu aí, sem fazer nada, sem intencional, então conta pra gente aí, ou eu quero te qual que é o comentário aí, como que foi? Comenta aí com a gente. Mas e aí o final da história, só para fechar esse parênteses aqui, desse aconselhamento, eu falei assim, olha, mostra para Deus que você realmente quer. E ele falou que aquilo mexeu com ele. Que bom. Ele mostra para Deus. Como é que você... Cara, hoje tem inteligência artificial, né? Tem uma unidade de negócio aqui da companhia que a gente está sempre olhando para novos produtos de tecnologia. Então, a gente mapeou, identificou uma nova oportunidade e cerca de 1h30 eu conversando com a inteligência artificial, né? Falando do produto... fraqueza, mercado, quanto que foi importado, conversando, como eu estou conversando com você. E no final, o meu assistente falou assim, você quer que eu monte um business plan, documentando as barreiras de entrada, quanto que seria o investimento ideal? Olha que fantástico isso. Não é? Né? E aí eu contei isso para ele, né? Eu falei assim, olha, você tem inteligência artificial, etc e tal. E...
acho que uns 10 dias, recebi um áudio dele, falou assim, cara, estou trabalhando no plano, tá Olha incrível, só. não sei o quê. Então, é algo que Deus pode fazer prosperar, eu vejo como semente, né? Isso. E aí, só para ajudar a nossa audiência, às vezes só está na vontade de fazer o bem, mas não estabelecer um plano. Eu creio que Deus também vai dando, à medida que você se debruça ali, Deus vai dando clareza, luz, ideias. Uma coisa que o livro fala muito para mim foi muito importante, é que Deus é um Deus de processos, né? Fala mais, interessante. Não é? Minha esposa sempre fala. Ela fala Tudo na vida é um processo. Não é? E eu até tenho falado muito sobre a questão lá do povo de Israel, quando foi entrar na Terra Prometida, que qual foi o problema principal do povo? Ele pensou, cara, eu saí do Egito, agora eu vou ter que lutar? Não, tem que ser fácil, né? Tem que chegar lá e tem que estar tudo pronto. Mas a luta fazia parte do processo, né? Sim. E quando eles não quiseram ver o processo, o que aconteceu? Eles voltaram e ficaram vagando. Quando a gente não quer viver o processo, a gente fica vagando. É basicamente isso. Então você quer dizer que processo não é só de Deus, mas é a vasilha ali de azeite para Deus. Total, né? E aqui você está falando, né? O processo é aquele passo de cada vez, né? Você vai começando. Se há 10 anos atrás, quando Deus deu essa virada, se Deus falasse para mim já constrói o instituto, eu falo, não, jamais. Mas foi no processo, da hora quando ele falou, eu já estava já com alguma experiência, falei, agora está na hora. Então, o livro fala muito sobre isso e para mim é o principal, é você estar disposto a viver os processos. Aí serão os passos, né? É muito legal o que você está dizendo, porque na minha visão, o processo te ajuda a ter uma visão de longo prazo. Que é super importante. Super. Porque e Deus, se tem alguém que tem visão de longo prazo, é Deus. Sim. Né? Acho que combina mesmo com as coisas de Deus, né? Porque nós, acho que brasileiros sobretudo, porque é aqui que eu vivo, né? Mas, tentando entender um pouco de comportamento humano, que é um tema que eu gosto bastante, os ocidentais, eles são mais imediatistas, né? Você pega, por exemplo, um país do Oriente, 3.000 anos. Você falar para o cara assim, vai levar 3 anos para o negócio prosperar, puxa, é rápido. Aqui o cara, tudo é uma startup, não é assim? Um ano tem que estar bombando. Quer 1 milhão de investimento, do nada, não fez nem o business plan direito. Ih, rapaz. E se der 6 meses, Deus não abençoar, abandona. Não é? Faz sentido isso? Sim. É importante entender que o processo não só é necessário, mas ele é importante para dar visão a longo prazo. Sim. Ajudar a gente permanecer na visão. Né? Mas e aí, de novo, o processo ajuda você a materializar ou organizar a visão. Sem Eu dúvida. acho que é um pouco disso. Zé, conta pelo menos 3 histórias aí. Então, você disse que não é um livro autobiográfico, não, né? Ele tem história, mas não é Sim, foco. acho que é importante, né, para dar o contexto, Inspiração, explicar. Mas você também conta histórias lá do sertão. Conta 2 ou 3 histórias interessantes. Legal. Aí para fazer já um tira-gosto aqui para a audiência. Né? Boa. Acho que 2 histórias que são bem emblemáticas do livro. Primeiro é uma coisa que eu aprendi muito, talvez foi um dos primeiros aprendizados, é como iniciar um projeto de impacto, né? E o problema que eu vi em mim e vi em vários outros é essa dificuldade de ouvir quem você quer apoiar. E você colocar a pessoa como alguém que não tem voz ou não é protagonista do processo. E eu aprendi isso de forma muito prática num primeiro projeto que a gente foi fazer, que a gente queria fazer o pessoal produzir no sertão, que é uma coisa muito importante. E a gente queria que eles produzissem alimento, né? Como uma horta. E a gente ganhou um recurso para fazer, e aí o pessoal me perguntou, a gente vai plantar o quê? Eu gosto muito de couve. Planta couve. Aí eles me perguntaram na hora do... Estudo nenhum. Não, estudo nenhum. Vai planta o quê? Vai couve. No barômetro. Aí eles me perguntaram assim, o pessoal do sertão, o que é couve? Não sabia que era couve. Não tinha nem ouvido falar. Que loucura, Zé. Aí eu falei, não tem problema, planta que vocês vão gostar. Passou 3 meses, eles me chamaram, Zé D'Água, vim aqui pegar porque a gente não come isso aqui não. Super colheita. Né? Aí eu cheguei lá, Deus prosperou. tô indo aí. Cheguei lá, falei, não se preocupa não, vou fazer para vocês. Aí eu fui lá na casa da Dona Maria, perto, peguei o couve, cortei fininho, passei lá na frigideira. Agora do Zé, pensa que nunca comeu couve na vida, nunca. Pegar o couve e comer puro, eles comeram e falaram assim, tá vendo só como é ruim?
mas a gente não quer isso aqui não, manda embora. Que louco. E aí eles mandaram embora, eu comi couve, doei couve estragou. Só que aconteceu depois, eles falaram assim, a gente não quer mais essa horta, porque a gente trabalha aqui, a gente não come, e a horta deu errado. E eu perdi o investimento. Porque você não tornou os participantes do processo. Aí eu fui Olha que pensar, interessante isso. mano, por que não deu certo? Aí, bem na hora, eu nunca perguntei para eles o que eles plantam. E aí, depois de um tempo, eu fui retomar, parti para uma ideia de começar fazendo o que eles já fazem, mas melhorando. Hoje a gente tem mais de 50 famílias produzindo na agricultura familiar. Uau. A gente abastece as escolas com a merenda escolar, a gente tem uma feira agroecológica, né? Estamos introduzindo mel, mas da premissa de ouvi-los. Então, para mim, isso foi muito importante. E eu conversando com outras pessoas que também querem empreender, é a primeira coisa que eu faço. Cara, ouve as pessoas antes de você determinar o que você quer fazer. Mas eu tomei uma lapada para começar. Mas você não precisa. Isso está no livro mais detalhado. E uma segunda que foi recente, Edu, a gente foi começar a fazer ali a construção do prédio, do Instituto. Claro, e muita coisa que a gente vai fazer, você não tem o dinheiro todo. Você começa com uma semente e vai caminhando, né? E aí vem também a parte da fé, né? Total. Certo, né? E aí, rapaz, eu começando a construção, recebi uma mensagem da Rede Globo me chamando para participar de um programa super conceituado. Como é que te acharam lá no meio do Piauí? Instagram, sei lá. Mas assim, eu nunca corri atrás de nada. Luciano Huck e tal, o pessoal dele me ligando. E eu falei, vou. Era um programa legal, assim, tal. Eu falei, vou. E é um programa que fala sobre organização social. A Globo foi lá, fez um vídeo da gente, divulga e você pode ganhar um valor. Mas também pode não ganhar nada, né? Porque é meio com sorte. Mas todo mundo falou para mim assim, Zé, cara, que legal. Ninguém nunca perde lá. Vai que é benção. E eu fui. Cheguei lá, participei do programa, Edu. E estava lá R$150 mil a gente estava para ganhar lá. E eu só pensando, cara, dá para comprar tantos tijolos. Mano, tantos tijolos, tanto cimento, tal. Eu tava ali muito... Aí tem na hora do programa que chama The Wall o programa. Caiu umas bolinhas lá e tal. Meu, no finalzinho caiu uma bolinha no lugar errado lá. Eu perdi tudo. Uau. E o programa acabou. E eu saí sem nada. Edu, eu fiquei em crise. Eu falei, mano, mentira pra mim. Por que Deus me trouxe pra cá? Fiquei em crise. Voltei pro sertão, fomos caminhando. Ano passado, a gente estava um pouquinho antes de inaugurar, Deus me lembrou disso daí. E Deus me falou muito forte. Ele falou assim, eu nunca precisei daquilo. Quem colocou expectativa foi você. E Deus me lembrou, cara, a gente ficou 2 anos construindo, não teve um dia que a obra parou, porque não tinha recurso e tal. Deus falou, cara, eu não precisava daquilo. Em Gálatas 6:9 fala, né? Não canse de fazer o bem, porque se você não desistir, no tempo certo virá a colheita. E eu acho promessa, né? E eu acho que um dos problemas que a gente tem, eu vejo muito empreendedor nisso, tendo expectativa na colheita em lugares errados. E isso causa muita frustração. Foi o que causou em mim naquela época. Eu estava colocando expectativa numa coisa que Deus não tinha falado nada, e quando deu errado, eu fiquei frustrado. E eu vejo muita gente fazendo isso, colocando expectativa em colheitas, porque esse versículo diz, na hora certa, é a hora que Deus sabe que é certo. Você faz essa parte. Também vinda do canal, né? Porque às vezes a gente inverte a lógica e quer dizer para Deus... Total, qual é isso. Da onde que vai... Foi isso que eu fiz. Deus abençoa esta... Isso, não, Deus vai me mandar por esse lugar. E Deus está falando... Eu acho que você pode também colocar, né? Fazer conhecida diante de Deus todas as nossas petições. E eu claro. O coração tem que ter... É como se fosse uma carta, né? Tem que ter rua, isso. da casa, serve. Mas é o coração, né? O seu coração não estava em Deus, estava no dinheiro do Luciano. Porque eu achei que era fácil, né? Pô, todo mundo tá falando que ganha. No dia que eu fui gravar o programa, eram 4 duplas. A gente foi a última. As 3 ganharam. Olha, era um tratamento de Deus. aí só que eu tenho falado em questão de processo. Para eu aprender isso, no meu caso, eu tive que ir na Rede Globo. Eu falei, cara, Deus, eu tive que ir lá para aprender isso. Então, Deus não está nem aí se é difícil, Ele quer te ensinar no final, né? E eu tive que aprender. Então, foram 2 histórias para mim muito emblemáticas de aprendizados que me fizeram crescer e viver processos com Deus que ajudou no campo em si, na organização, nos trabalhos, né?
gerar o resultado, né? Ô Zé, como que vamos fazer uma corrente do bem aqui, né? Então a gente está aí perto das 100 mil visualizações, né? Vamos ver se pelo menos 10% aí de quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Você que também está nas plataformas de streaming nos ouvindo, aonde que a pessoa, imagino que parte do recurso seja... Total, 100% é volta para a organização, para os projetos. E como é que faz para adquirir o livro, Zé? Legal. Hoje, enquanto a gente grava aqui esse podcast, a Editora Esperança é quem está distribuindo o livro. Então, você pode entrar no site da Editora Esperança, né, que não tem acento.com.br, e lá você compra. É legal porque eles estão aqui no Sudeste, então eles mandam por aqui, porque se eu fosse enviar lá do Sertão, o frete ia ser caríssimo, né? Seria inviável. Aí, eventualmente. Então, eles mandam aqui do Sudeste, então o frete é bem mais em conta, e você compra por lá. Em breve vai estar no Mercado Livre, vai estar na Amazon, todos os canais, mas enquanto a gente grava aqui, o pessoal pode entrar na Editora Esperança pelo site e você encontra lá o frete bem em conta e você recebe. No pré-lançamento agora, que está rolando, tem alguns mimos, né? Como vamos lá. Como a garrafinha de água, pode pegar aqui. Deixa eu experimentar aqui, fazer um merchan, né? Tem a nossa latinha de água, tem algumas coisas legais aí do lançamento, mas depois o pessoal pode adquirir só o livro também, tudo pela Editora Esperança, que são parceiraços, têm feito um trabalho incrível com a gente, super indico o pessoal de conhecer eles também. Água para quem tem sede. Isso aí. Então, se você decidiu mudar o mundo, né? Eu creio que quando você recebe o Evangelho, isso está embutido no plano da salvação, né? Não vos Romanos 12, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. Então fica aqui muito mais, não seja o gatilho assistencialista, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito, Zé, de dar livros de presente. É um presente maravilhoso, porque abençoa quem produziu. É verdade. Né? E se a pessoa ler também vai ser uma riqueza. Então, não com visão assistencialista, visão de generosidade. Eu sei que você é generoso, você é generosa. E você também vai ter aqui alguns insights, quem sabe, né? Revelações de Deus no livro do Zé. E eu acho bacana falar o mundo. Que a gente está falando bastante de sertão, mas o que está aí serve para qualquer contexto. Sim, então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, né? Às vezes, de novo, a pessoa tem uma motivação e quando você quer e vai atrás, aí eu acredito que Deus usa, por exemplo, como esse livro, para te dar insights. Não precisa ficar pensando, é só para o sertão. Não, é para qualquer contexto, de qualquer lugar geográfico, que está aqui serve para qualquer contexto. Muito legal. Zé, falando de livro, que livro que você está lendo, que livro que você diria que o empreendedor cristão, ou então quem está no setor de negócio de impacto, é obrigatória a leitura? Eu queria indicar 2 livros de um cara que eu gosto muito, que é o John Stott. É um cara muito prático. Craque. Super famoso. Muito prático. Tem um livro que é quase o tamanho desse daqui, ele é chamado O Discípulo Radical. Facinho, né? Aqui tem o quê? 100 e poucas páginas. 150, acho que no máximo. Sábado, final de semana. O Discípulo Radical de John Stott, eu acho que é um livro que fala muito sobre princípios básicos de alguém que quer ver uma vida cristã de impacto, com coisas muito práticas para a sua vida. Então, o Discípulo Radical de John Stott, muito bom. E outro dele que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que é um livro que fala muito como você tem influência no mundo através de uma vida cristã. Um livro muito bacana também. Gostei do título, hein? Ouça... O Espírito, Ouça o Mundo. Olha que interessante. São 2 de John Stott que são práticos para a vida cristã. Livro a gente sempre recomenda, que transforma a gente. Muito, né? muito. Então, quando você ouvir que alguém recomendou, vai, né? Porque certamente abençoou e transformou. Isso. Zé, que conselhos você daria para quem talvez o conselho do Zé 2026, o conselho do Zé 2016, né? 2000 e pouco lá. Quando você pensou em desistir? Porque às vezes quero aqui mínima empatia, né? Porque vou chamar de crise, né? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa e está dando errado, né? Você fala assim, meu Deus, o senhor me abandonou. E parece que você ora num, né? Sim. É um sentimento de frustração. A gente falou sobre isso, né? Então,
aí com o lugar de fala, autoridade de quem foi tratado pelo Senhor, olhando para a sua câmera aqui, essa da esquerda, para quem está pensando em desistir ou de fazer o bem, né, através dos negócios dela ou de uma ONG, um negócio sustentável. Boa. Eu acredito que na nossa caminhada a gente recebe muitas vezes uma palavra de Deus, a gente tem uma certeza, um sentimento no coração muito forte daquilo que a gente quer fazer, mas a gente precisa entender como fazer. E esse como, ele vem através de passos e processos. E o conselho que eu poderia dar, que eu daria para mim de 10 anos atrás, é: comece a dar passos do seu processo. Não fique estacionado ou achando que as coisas vão acontecer de forma natural, sem você se esforçar em se preparar para aquilo. Uma coisa que eu percebi depois de alguns anos era que se você não se prepara para receber, as coisas não chegam até você, né? Então, se prepare, entenda como fazer e com certeza coisas vão acontecer na sua vida, né? Você pode ter a palavra, você pode ter o sentimento, mas você tem que entender como fazer e o como vem através do processo. Viva o processo. Boa, viva o processo. Ô Zé, eu estou aqui com o meu óculos de inteligência artificial, né, que fala sobre o futuro e tal, mas é para ter um gancho aqui para te fazer a última pergunta aqui da nossa entrevista. Zé da Água, qual a sua visão de futuro ou qual o seu sonho grande? Meu sonho grande é que aquilo que a gente construiu possa servir de modelo e inspiração para muitos e muitos empreendedores, irmãos na fé, fazerem o bem em vários lugares, né? A gente não tem o desejo de criar vários institutos, mas a ideia é que as pessoas possam pegar o que a gente fez de bom e replicar no seu território. Então a gente quer muito fazer isso de forma replicadora, replicar conhecimento e abençoar outras pessoas. Isso tudo tem tudo a ver com o Evangelho, né? Então, quando a gente modela Cristo, né, é um chamado para sermos como Cristo, né? Sim. Esse é o processo da modelagem mesmo, né? Então, um ótimo conselho. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e comprar, abençoar o Novo Sertão, comprando aí. Compra logo uma caixa, né, Zé? Manda bala. Já distribui para a família, já guarda aí pro presente de amigo secreto, final do ano. Mas de verdade, né, eu gostaria de contar aí com a sua generosidade de uma forma intencional. Não deixa passar não deixa para depois, não espera chegar na Amazon. Vá lá, editora esperanca.com.br. Abençoa esse ministério que tem transformado a vida, e eu tenho certeza que o Senhor será muito generoso com você. E leia o livro, né? Com certeza. Nesse processo de ler o livro, Deus traga algumas revelações, direções para você. Isso. E muito obrigado, Zé. Que alegria. Bom vê-lo de novo, tê-lo aqui. E viva Jesus e Amém. Viva o processo. Viva o processo. Amém. Muito bom. Valeu, Edu. Tamo junto. Obrigado. Falou. Valeu.